Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada da bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Não. Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira que estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse:
será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue a ti. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade nenhuma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César.
Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso homem. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz.
Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um minutinho, irmãos amados. A celebração de hoje, meus irmãos, tem toda essa espiritualidade. Nós começamos a celebração no silêncio, entramos no silêncio, nos prostramos, porque esta celebração ela é uma continuação da celebração que nós iniciamos ontem. Nós estamos com Jesus nos seus últimos instantes de vida sobre esta terra. Estamos passando com Jesus esses últimos momentos. Aquilo que nós chamamos de Tríduo Pascal, essa grande celebração que começa na quinta e termina na vigília da Páscoa do sábado. Estamos juntos dentro de uma mesma missa. E estamos com o Senhor nesses momentos finais. Mas esses momentos que nós vivemos com o Senhor, hoje, eles são esperados por séculos e séculos. Assim que nós ouvimos na primeira leitura da Paixão, que é a leitura do profeta Isaías, capítulos 52, 53 de Isaías, séculos antes de Jesus. Isso que eu e você vivemos hoje aqui, é aquilo que estava previsto desde o momento inicial da criação do mundo, quando Deus cria homem e mulher, tem um plano de amor para aquele homem e aquela mulher, os coloca para viver num lugar que Ele mesmo chama de paraíso, deseja caminhar com eles, deixa que de tudo eles possam desfrutar, só lhes pede obediência, não pede nada em troca, tudo é deles, é o paraíso. Homem e mulher vivem no paraíso, podem desfrutar de tudo. Deus lhes pede que sejam obedientes. E deixa uma única recomendação, que não se aproximem da árvore da vida, no meio de uma infinidade de árvores, umazinha não pode. E aí, aquele pedido que Deus fez de obediência, aquele primeiro homem e aquela primeira mulher não conseguem cumprir. E por causa disso se afastam de Deus. Deus se entristece no seu coração, mas Ele não desiste do homem e da mulher. E naquele momento Ele já
celebra com eles um novo pacto de amor e diz: colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. A serpente do mal ferirá o calcanhar, mas ela lhe pisará a cabeça. Assim como por um homem, primeiro Adão, veio o pecado, por um homem virá a salvação. Já instaura ali o novo pacto. É no momento inicial da criação. E aí a criação fica esperando por esse momento. E nós viemos fazendo esse caminho, desde a nossa quaresma, desde a nossa quarta-feira de cinzas, caminhando nessa espera milenar pelo cumprimento da promessa. E avançamos nesses últimos dias, saindo com Jesus do deserto, entrando com Jesus em Jerusalém, e vamos caminhando nesses dias de Semana Santa. E hoje nós estamos com Jesus naqueles instantes derradeiros. Na cena de ontem, Jesus à mesa com os seus, Jesus que traz sobre si a obediência que o primeiro homem não conseguiu trazer, esse Jesus que nós vemos no texto da profecia de Isaías: este é o meu servo, será bem-sucedido. Assim muitos ficarão pasmados ao vê-lo, porque ele estará transfigurado, desfigurado da sua aparência humana. Muitos olharão para ele e terão medo. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? O que a liturgia de hoje nos pede é que a gente não deixe todo esse mistério, que além de espiritual é histórico. Eu e você cremos num Deus que, por mais que as pessoas digam não existiu, é só um profeta, ele simplesmente divide a história da humanidade em antes dele e depois dele. Eu e você cremos num Deus que passa por todo esse sacrifício, que é profetizado, que é anunciado, que é esperado. Um Deus que vem para ser obediente, um Deus que é desprezado como o último dos mortais, um homem que é coberto de dores, que é cheio de sofrimentos, que as pessoas passando por ele chegavam a cobrir o rosto de tão desprezível que ele era, não faziam caso dele. E nós estamos aqui, 2000 anos depois do nascimento desse homem, que a gente não se comporte como esses que não faziam caso dele, que a gente não se comporte como esses que não deram atenção. Nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada um de nós seguia pelo seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre este o pecado de todos nós, aquele pecado da primeira desobediência, que vem em herança sobre todos nós que somos filhos daquele primeiro homem. Esse pecado que não cabia a Jesus, Deus coloca sobre os ombros de Jesus, para nos libertar desse pecado. Porque desde que nós nos afastamos do Senhor, pela desobediência do primeiro homem, nós nos tornamos herdeiro do salário do pecado, do salário da desobediência. E a herança desse salário é a morte. Mas Deus não nos quer mortos. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Então ele envia seu Filho, Jesus Cristo, obediente. Jesus Cristo que, por ser justo, fará justos inúmeros outros homens. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as nossas culpas. Nenhum de nós somos justos por causa do nosso pecado, mas o servo sofredor, Jesus, justo juiz, fará justos todos os homens que quiserem segui-lo e aceitarem segui-lo. Fará justo inúmeros homens,
carregando sobre si as nossas culpas. Esse Senhor que vem, que é profetizado, é o Senhor que nós hoje estamos aqui reunidos. É o Senhor que nós cantamos essa cena do Salmo: ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O salmista se colocando no lugar do Senhor: põe em vós minha esperança, não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria, objeto de pavor. Fogem de mim os que me veem pelas ruas, os corações me esqueceram. A liturgia de hoje, meus amados, ela quer trazer para a gente esse momento. Nós passamos por esse instante de agonia, de dor, de sofrimento. Segunda leitura já é Paulo, depois de Jesus Cristo. Isaías é muitos anos antes de Jesus, essa profecia. Paulo já narrando aquilo que aconteceu depois da ressurreição do Cristo. Temos um sumo sacerdote iminente. Lembra ontem, na liturgia de ontem, né? As pessoas deveriam trazer um cordeiro, levá-lo ao sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote matasse aquele cordeiro, derramasse o sangue, e as pessoas trariam para casa para jantar e comer a carne do cordeiro. Paulo diz que nós agora temos um sumo sacerdote eminente. O que é um sumo sacerdote eminente? Um sumo sacerdote que entrou no céu, que é Jesus, o Filho de Deus. Por isso devemos permanecer firmes na fé que nós professamos. Não é mais preciso levar o cordeiro animal para ser imolado pelo sumo sacerdote, porque agora nós temos um sumo sacerdote iminente, um sumo sacerdote que é vítima, que é sacrifício, que é oferta, que é sumo sacerdote. Ele mesmo é a oferta e ele mesmo se oferece. Ele é a oferta e ele oferece a si mesmo como oferta, o sumo sacerdote iminente no céu. E por isso nós não podemos perder a esperança. Então, a celebração de hoje, nós estamos com Jesus nessa cena de dor e de agonia do Calvário, mas ela não pode parar na dor, não pode parar na tristeza, porque essa dor e essa tristeza, elas acontecem para nos trazer esperança. A cruz existe como um sinal de esperança para nós. Cristo passa pela cruz para nos religar. Temos um sumo sacerdote iminente que está no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Como efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. E daí nós entramos com Jesus desde o início do Evangelho de hoje, os primeiros momentos. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos, lembra, né, a celebração de ontem, quando nós ficamos ali vigiando com Jesus, e aí Jesus sai com os discípulos, vai para o outro lado da torrente de Cedron, vai para um jardim, onde ele entra com os discípulos. Só que Judas, o traidor, também conhecia o lugar. Judas leva o destacamento dos soldados, e Jesus, consciente de tudo que vai acontecer, começa a dialogar com eles. A quem procuras? Jesus está lá no Horto das Oliveiras, no Getsêmani. E aí, meus amados, nós também passamos com Jesus esses 2 momentos de dor suprema, de suprema dor, porque Deus, ele quer se fazer igual a nós. Um momento de dor espiritual, de sofrimento emocional. Jesus no Jardim das Oliveiras, os seus amigos que ele leva para vigiar com ele adormecem, não são capazes de vigiar algumas horas, ele se sente abandonado.
chora lágrimas de sangue, e ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Foi para esse momento que ele veio. Pensa no teu coração. Talvez você já tenha na sua vida passado por momentos de dor assim. Aquela dor que é superior à dor física, é uma dor que entra no nosso coração, uma dor que nos invade, uma dor que é capaz de fazer com que a gente pense que Deus nos abandonou. Quantas vezes nós corremos o risco de dizer: meu Deus, me abandonastes? Cristo quis se igualar a nós nessa dor. Abandonado pelos seus, ele se sente abandonado pelo Pai que o envia. Pelo Pai que o envia. E ele chega a pedir, se ele não consegue suportar aquela dor, meus irmãos. Veja como eu e você somos semelhantes. Não nós somos semelhantes a Cristo, mas Cristo se faz semelhante a nós. Ele não consegue suportar aquela dor a ponto de pedir: se for possível, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes eu e você temos essa tentação de pedir para que o Senhor tire dos nossos ombros a cruz que carregamos. Mas foi precisamente porque Cristo continuou segurando a cruz sobre os ombros, é que ele avançou. Contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. Quantas vezes eu e você dizemos: que seja feita a vossa vontade? Quantas vezes eu e você rezamos: que o Senhor faça a vontade? E aí Cristo avança. Mas ele avança e agora ele vai sentir o outro extremo da dor. Agora é a dor física. Naquela madrugada, chega lá Judas com o destacamento dos soldados, levam Jesus vai sendo conduzido, vai sendo levado, os soldados, o comandante da guarda, os judeus, prendem Jesus, amarram Jesus, conduzem Jesus conduzem Jesus primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, e aí começa todo o julgamento e a condenação de Jesus Cristo. E aí ele começa a ser torturado, na mais cruel das torturas. Havia, por parte dos judeus, uma forma de flagelação que era permitido dar 40 chibatadas no torturado. E aí, só que se desse mais de 40, eles se tornavam pecadores, impuros. Então, para não errar, eles davam 39 chibatadas. Os romanos podiam dar quantas quisessem, mas os judeus 39, para não chegar no número permitido de 40. Os estudos mostram que o chicotezinho que foi usado para flagelar Jesus era de couro cru, com 3 pontas, com três tiras de couro, e na ponta de cada uma tinha um ossinho em forma de anzol. Cada uma das 39 chibatadas batia nas costas de Jesus com 3 fitas de couro cru, 3 pontas de osso que enterravam na carne de Jesus. E quando o algoz puxava de volta, já traziam a carne de Jesus junto. Muitos dos torturados, a grande maioria, não conseguia chegar no final das 39 chibatadas vivo. Eles torturaram Jesus com ainda mais terror. Cuspiam no rosto de Jesus, e eles, blasfemando de Jesus, porque Jesus se dizia rei, fizeram para Jesus a coroa de espinhos, cravaram na cabeça do Senhor. Batiam em Jesus, chutavam Jesus no chão, a ponto de colocar a cruz sobre os ombros de Jesus, mandarem Jesus subir o Calvário levando aquela cruz, e Jesus ir caindo, sendo chutado, escarrado, blasfemado. E com medo de que Jesus morresse antes de chegar no Calvário, eles chamaram um homem que passava, Simão de Cirene, para que esse ajudasse Jesus. Não por pena,
porque eles não queriam que Jesus morresse pelo caminho. Jesus sente a dor física, os joelhos esfolados de tantos tombos, os ombros esfolados com o peso da cruz, as costas todas machucadas, o rosto machucado, porque eles já não olhavam onde batiam, coroa de espinhos na cabeça, e Jesus vai caminhando, carregando sobre os ombros dele o meu pecado, o seu pecado, a minha injustiça, a sua injustiça. Quando ele chega no local, não satisfeitos ainda com todo o sofrimento, eles ainda conseguem ser mais cruéis. E ao invés de amarrar, vão pregar com pregos as mãos e os pés do Senhor dos Senhores. É meio impossível para a gente imaginar essa dor e essa agonia. Aquele que passou pela dor suprema, emocional e espiritual, se sentiu abandonado pelos seus, até pelo Deus que o envia, que chega a clamar com voz forte: afasta de mim esse cálice. Agora está sofrendo o supremo da dor física, porque ele quer se igualar a nós. Não tem dor que a gente possa sofrer espiritual tão forte quanto a que Jesus sofreu. Não tem dor que a gente possa sofrer física tão forte quanto a de Jesus, que é para nós termos em quem nos espelhar. E aí ele é erguido na cruz, também por causa das profecias e também por causa de tudo aquilo que havia acontecido, e também porque se cumprisse tudo o que estava escrito ao longo da história da salvação e da humanidade, também por causa de Moisés, que no deserto havia erguido uma serpente de bronze numa haste, para que aqueles que ali estavam olhassem e fossem salvos. Erguem Jesus na cruz. E aí você consegue imaginar um homem que está sendo torturado durante toda a madrugada todinha, desde que prenderam ele no Getsêmani, um homem que carregou a sua própria cruz, morro acima, e agora está pregado na cruz, pregado. Imaginem, pregado, enquanto ele consegue ainda sustentar um pouquinho os joelhos, ele consegue se pôr de pé, mas depois ele vai desfalecendo, e vai dobrando os joelhos, e ele fica grudado pelos cravos, o movimento que faz para respirar, preso ali, daquele jeito, sabendo que não é por culpa dele. Ele vai morrendo por ter dificuldade de respirar na agonia daquela cruz, com todas as feridas. O corpo vai perdendo a força. Nós lemos aqui o Evangelho de João, nos evangelhos sinóticos, no último instante, antes de dizer isso que nós lemos hoje aqui, quando Jesus diz, né? Quando ele pede água, tenho sede, e aí mais uma vez, né? Eles levam até ele vinagre. Antes de dizer aqui no Evangelho de João, tudo está consumado, nos sinóticos, ele olha para todos aqueles que estão lá, aos pés do Monte Calvário, aos pés da cruz dele, tendo de um lado um ladrão, de outro lado um ladrão, crucificados com ele, um dos ladrões ainda blasfemando dele, zombando: salvou a tantos, sai da cruz e salva-te a ti mesmo. Ele poderia ter saído da cruz. Se ele tivesse saído da cruz, ele teria salvado a si, mas teria perdido a todos nós. Por isso ele permanece ali. E ele olha para todos aqueles que o estão crucificando, e ele fala com o Pai mais uma vez. O último suspiro de um homem que está agonizando na cruz,
joelhos já dobrados pelo peso ao quebrado dos sofrimentos, e pede: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ontem, quando ele lava os pés dos discípulos na cena da ceia, ele pede: dei-vos o exemplo para que vocês façam o mesmo. Hoje, no alto da cruz, ele pede: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. É como se ele estivesse dizendo a mesma coisa que ele disse na mesa ao lavar os pés dos discípulos: estou dando o exemplo, façam o mesmo. Para que o sacrifício de Cristo não seja em vão, é preciso que a gente coloque em prática algumas coisas que o Cristo nos ensina. Preciso que a gente perdoe, porque aquele que nos machuca muitas vezes não sabe o que está fazendo. Preciso que nos nossos sofrimentos espirituais, físicos, a gente se una ao sofrimento do Cristo, entregue a Cristo a nossa dor. Porque quando Cristo entrega o Espírito, quando Ele diz: tudo está consumado, inclina a cabeça e entrega o Espírito, nos textos dos evangelhos sinóticos, nesse mesmo instante, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu do templo, meus amores, é onde está a Arca da Aliança, e é onde o povo acredita que está a aliança com Deus. Nesse momento em que Jesus está sendo ofertado na cruz, lá no templo, os sumos sacerdotes da antiga aliança estão imolando os cordeiros pascais, para que as famílias levem depois para comer. Cristo está no alto da cruz, entrega o Espírito e expira. O Espírito que Ele entrega, o ruá de Deus, é o Espírito que hoje está em mim e em você. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus era entregue para um ou outro escolhido de Deus. Foi entregue a Moisés, foi entregue a Abraão, foi entregue a Isaías, era entregue aos reis, aos juízes que iam governar os povos, os ungidos de Deus, os escolhidos para uma missão especial. No alto da cruz, o Senhor entrega o Espírito, e agora o Espírito é conferido a todos nós, filhos e filhas batizados, filhos e filhas que depois dali, os 12 vão saindo de 2 em 2, eles colocam Matias no lugar de Judas o traidor, e eles vão saindo de 2 em 2, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esses que são batizados recebem o Espírito Santo que o Senhor entregou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso, meus irmãos, nós estamos nesse silêncio de Sexta-feira Santa, estamos contritos com o Senhor. A igreja, depois dessa celebração, se fecha, ficamos no sepulcro com Jesus, no silêncio, na dor, no luto, na nossa abstinência, no nosso jejum, para que não seja um acontecimento qualquer, mas na esperança de que temos agora um sumo sacerdote no céu. Passou pela cruz para nos religar, para nos levar de volta. Passou pela cruz para nos trazer a vida que nós, por nossa conta e mérito, já não tínhamos mais como recobrar. Nós não podemos ficar na dor, não podemos ficar no sofrimento, temos que passar por ele. Páscoa, passagem, e rumar à terra prometida, porque foi precisamente para isso que Jesus veio, para nos religar ao céu. Ele fez a parte dele. Agora é preciso que nós façamos a nossa.